Agora sim, retomando, vamos iniciar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre as suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Boa noite, pessoal. O pessoal já está começando a chegar. Hoje a gente vai fazer uma live bem rápida, simplesmente para explicar um pouquinho do meu método de ensino, de como eu estudo a palavra de Deus, de como eu faço para memorizar algumas citações bíblicas. Quero dar boa noite a Érica, a Roberta, ao Prego, que estão entrando aqui na live para participar. Eu convido vocês a pegar o caderno de vocês, a Bíblia de vocês, as canetas, que a gente vai fazer um estudo na prática, né? Eu tenho um método de estudo que eu venho desenvolvendo ao longo de 21 anos, né? Nesses 21 anos de caminhada na igreja, eu tive uma experiência muito profunda com a efusão do Espírito na renovação carismática, e a primeira coisa que me veio, né, para que eu pudesse recuperar o tempo perdido, é conhecer a palavra de Deus. E eu, como muita gente já fazia, né, queria ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e meio que dava uma fracassada, porque quando tu vai começar a ler a Bíblia de cabo a rabo, né, na forma chula de falar, quando vai chegando em determinados livros, por exemplo, o livro de Levítico, o livro de Números, né, são livros que requer uma atenção maior, porque falam de muitos números, muitas leis, muitas coisas, e aí acaba se tornando uma leitura cansativa quando você não tem o hábito de ler a palavra de Deus, sem contar que tem diversas palavras que você normalmente não utiliza, né? A Bíblia que eu utilizava para estudo, eu recomendo, é uma Bíblia espetacular, a Bíblia da Ave Maria, mas a Bíblia da Ave Maria, ela tem algumas palavras, por exemplo, que a gente não usa no cotidiano, como abrir-se-vos-á, dar-vos-ei, sabe? São coisas assim que a gente não usa no nosso cotidiano e que tornava um pouco cansativo de entender, de tentar conhecer, né? Então, depois de um bom tempo tentando fazer com as próprias pernas, eu encontrei um livro que me ajudou a estudar a palavra, e a partir desse livro eu comecei a fazer uma adaptação para a minha realidade, e foi quando nasceu o Bíblia, Palavra de Deus e Minha Espada. Vou contar basicamente o início de como começou mesmo assim essa minha vontade, esse meu desejo de conhecer a palavra de Deus. Eu estudei numa escola pública aqui de Gravatá, Pernambuco, né, a escola Devaldo Borges, né, que fica na Joaquim Didier, ali próximo à prefeitura, claro, do outro lado, né, da onde hoje funciona uma praça de alimentação aqui na nossa cidade, né, de Gravatá. E nas escolas, né, principalmente escola pública, a gente se depara com diversos tipos de gente, pessoas que são de diversas religiões, católicos, espíritas, evangélicos, dos cunhos mais de afro, né, do candomblé, da umbanda, etc. e tal, e existe essa mistura de crenças dentro da sala de aula. Todo mundo se respeita, todo mundo se aceita lá,
né? E tinha uma coisa que me incomodava nesse período que eu estudava no Devaldo. Tinha uma menina da minha turma que ela era testemunha de Jeová. E ela falava as coisas que eram ensinadas na doutrina dela, nos encontros dela, que dizia que está na Bíblia, e eu sabia que estava errado, mas não tinha como contra-argumentar, porque eu não tinha o conhecimento, não tinha o embasamento da palavra. E o que acontecia? Eu ia ler a Bíblia para tentar contra-argumentar com ela e não conseguia encontrar, né? Tinha dificuldade e às vezes também não conseguia decorar a passagem. Na minha casa, minha mãe tinha uma bíbliazinha pequenininha do Novo Testamento, que tinha o Novo Testamento e mais os Salmos. E eu sempre pegava ele para ler, para conhecer mais da palavra, só que era uma coisa muito fora do nexo, porque nem eu estava inserido na igreja católica, apesar de ser católico, nascer no berço católico, eu não era tão frequentador assim, não participava de grupo de oração, não conhecia nada da renovação carismática, era aquele católico de missa de vez em quando, sabe? E então não tinha como contra-argumentar. Passou-se o tempo, terminei o ensino médio, não batia de frente mais com a menina, porque não tinha como contra-argumentar. E nesse período, né, nessa saída do terminar o ensino médio até ter o meu encontro pessoal com Deus na renovação carismática, eu fui tentar recuperar o tempo perdido depois que eu tive essa experiência no dia 25 de janeiro de 2002. Foi o dia que eu senti a presença de Deus na minha vida, mas isso é papo para outro vídeo, mas só para que vocês entendam como ficou marcado para mim esse encontro pessoal com Deus, e eu queria recuperar o tempo perdido. Então o que aconteceu? Fui buscar vários livros, catecismo, Bíblia, para tentar conhecer mais da doutrina católica e vivenciar aquela experiência. Então o que aconteceu? Quando eu tive essa experiência com Deus, eu buscando alguns livros, na época uma ex-namorada minha me deu um livro chamado A Bíblia Foi Escrita para Você, do Monsenhor Jonas Abib. E lá nesse livro, A Bíblia Foi Escrita para Você, tinha um método de estudo da palavra de Deus que ele ensinava como fazer, e eu encontrei o que eu estava precisando: a Bíblia. Como ler a Bíblia? Porque não conseguia entender, são palavras difíceis, e esse método foi me ensinando uma forma de aprender a conhecer a palavra de Deus, e a partir dali eu comecei a ter esse momento, né? Ele dizia: separa um momento, separa um horário, separa um local para que você possa fazer o seu estudo bíblico. E aí eu comecei a fazer esse estudo bíblico, comecei a entender o que Deus queria para mim a partir dessa passagem, dessas palavras, desse livro, e comecei a aplicar na minha vida e ia ensinando. Comecei a pregar o Evangelho, comecei a me destacar dentro dos grupos de oração, né, como liderança. Aprendi a tocar violão nessa época, comecei a rezar no texto, comecei a pregar, comecei a falar da palavra de Deus com mais propriedade, porque eu estava tendo uma experiência de intimidade. E uma das coisas que o pessoal entendeu, que o pessoal viu ali, da forma que eu falava e da forma que eu pregava, é que eu conseguia decorar algumas citações bíblicas, dizia: está no livro tal. Até nas minhas conversas coloquiais, nas conversas cotidianas, eu
inseria a palavra de Deus, porque como fala lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançai sobre ele vossas preocupações, porque é ele quem cuida de vós. Então eu sempre jogava uma passagem da palavra de Deus com muita facilidade, justamente por conta desse método. Só que passou o tempo, depois que eu li a Bíblia inteira, eu comecei a tentar ler a Bíblia de outra forma. Toda a Bíblia tem um índice no início dela, Aí eu comecei a ler, vamos começar agora em ordem alfabética, aí todos os livros, a letra A, aí tinha Ageu, Amós, Apocalipse, e comecei a fazer esse estudo através da letra A. Aí vamos lá em ordem alfabética, aí comecei, agora vou fazer um estudo pegando agora só os livros dos profetas, vou pegar agora só os livros sapienciais, e não tinha um método desenvolvido. Eu não conseguia perceber ali algo que me motivasse a procurar mais. Certo dia eu estava em casa fazendo estudo da palavra, e aí eu me deparei com o livro de Mateus no capítulo 4 e também em Lucas no capítulo 4, onde narra a tentação de Jesus, Lá no livro de Lucas, no capítulo 4, que vai do versículo 1 até o versículo 11, tem a narrativa de Jesus ali, que é posto à prova pelo demônio. Em Mateus, no capítulo 4, de 1 a 13, vai narrar ali a tentação de Jesus, Então o que acontecia? Quando eu me deparei com essa citação da palavra de Deus, eu percebi que o demônio tentou Jesus através da palavra, Se és verdadeiramente filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, E aí o demônio, percebendo que Jesus usou da palavra, ele começou a usar da palavra de Jesus, da palavra de Deus, para tentar Jesus, Quando ele diz assim: atira-te daqui para baixo, porque está escrito que os anjos te segurarão pela mão e não deixará que teu pé resvale em alguma pedra. E Jesus responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, nesse embate de Jesus com o demônio, eu percebi que a arma usada para vencer a tentação foi a citação, e mais do que isso, a vivência da palavra de Deus. A partir daí, eu comecei a olhar a palavra de Deus, como vai dizer São Paulo aos Efésios, que a Bíblia é a palavra de Deus, A espada de Deus, A espada do Espírito, vamos dizer assim, que é a palavra de Deus. Quando ele fala da armadura do cristão, naquela citação tão conhecida lá de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, que tem a armadura do cristão ali, e ele fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A partir dali nasceu o método palavra de Deus, Bíblia, palavra de Deus e minha espada. Dentro da mesma realidade que o Padre Jonas colocou, que a Bíblia foi escrita para vocês, também para mim é a palavra de Deus, Bíblia, palavra de Deus, ela é também a minha espada, e é com essa arma que eu vou vencer toda e qualquer tentação, toda e qualquer situação na minha vida. Então eu comecei a usar esse método, preparei um retiro, escrevi uma apostila baseado em tudo aquilo que eu tinha aprendido nesse livro e tudo aquilo que eu verifiquei de experiência positiva com isso, e passei a ensinar, passei a fazer um retiro de fim de semana, onde eu inseria essa palavra, esse método, Bíblia, palavra de Deus e minha espada, e as pessoas iam aplicando, e à medida que as pessoas iam aplicando,
ia crescendo dentro delas também um desejo de conhecer mais a Deus e, pasmem, a partir disso eles começaram a desenvolver a mesma coisa que eu tinha de ter facilidade em decorar a palavra de Deus, de lembrar dos versículos e falar citações inteiras dentro de uma realidade. Então, baseado nisso aí, eu comecei a pregar isso aí, dar apostilas, fiz alguns cursos, inclusive, para que as pessoas pudessem ter essa aproximação com Deus, e nasceu o Bíblia, Palavra de Deus e Minha Espada. E hoje, a proposta de hoje é justamente fazer esse estudo bíblico, fazer esse estudo na prática, vamos dizer assim, para que vocês possam entender como é que faz o método. Uma das coisas que eu utilizo para que eu possa rezar, para que eu possa entrar nesse clima, é utilizar da própria palavra de Deus para rezar com ela, me preparando para fazer o estudo. Então, eu queria convidar você nesse momento a pegar comigo lá o Salmo 98. Eu vou fazer o estudo bíblico hoje com a liturgia de hoje. Vou usar o Salmo de hoje e o Evangelho de hoje, para que a gente possa ter uma afinidade com aquilo que a Igreja Católica está vivenciando no dia de hoje. Então a gente vai fazer uma meditação no Salmo responsorial de hoje e no Evangelho que a gente vai estar rezando dentro da liturgia do dia de hoje. Para que você possa fazer o seu estudo bíblico, é necessário que você acalme seu coração, e eu pediria que nesse momento você respirasse fundo, fechasse seus olhos, puxasse o ar pelo nariz, prenda um pouquinho, vá soltando devagar, respira, prenda um pouquinho, solta devagar, respira, inspira, prende, vai soltando devagar. E agora, no Salmo responsorial de hoje, no Salmo 98, vai dizer: Santo é o Senhor Deus, Santo é o Senhor Deus. Vamos repetir: Santo é o Senhor Deus. E a palavra continua dizendo, vou baixar aqui um pouquinho o telefone para poder ler. Exultai o Senhor nosso Deus, exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seus pés, pois santo é o Senhor nosso Deus. Eis Moisés e Arão entre seus sacerdotes, e também Samuel invocava seu nome. Ele mesmo, o Senhor, os ouvia. Da coluna de nuvem falava com ele, e guardavam a lei e os preceitos divinos que o Senhor Deus tinha dado. Respondias eles: Senhor nosso Deus, porque eres um Deus paciente com eles, mas sabias punir seu pecado. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante o seu monte, pois santo é o Senhor nosso Deus. E diante dessa verdade que santo é o Senhor nosso Deus, que você possa agora, dentro desse salmo, pegar alguma coisa, algum trecho dessa palavra que chamou a sua atenção, e vai fazer a sua oração com esse salmo. É bem simples. Santo é o Senhor nosso Deus. Senhor, eu quero te louvar no dia de hoje, porque o Senhor é santo, o Senhor é o nosso Deus.
Senhor, diante dessa realidade, sabendo dessa verdade, que o Senhor é santo, que o Senhor é nosso Deus, me remete àquela passagem quando Moisés se encontra com o Senhor no monte, na sarça ardente, e que o Senhor fala: tirai a sandália dos vossos pés, pois a terra que tu pisa é santa. Além de ser, Senhor, uma atitude de respeito, de veneração, de adoração, tirar a sandália dos pés, é também um chamado que o Senhor faz para nós, para que a gente pise naquele lugar santo e sinta a tua santidade. E no dia de hoje, Senhor, nós queremos, assim como Moisés, tirar a sandália dos nossos pés para poder sentir a tua santidade. Tu és um Deus santo, um Deus que sabe escutar quando a gente invoca, um Deus que sabe punir o nosso pecado, mas é um Deus que nos responde com misericórdia, que não leva em conta as nossas tribulações, não leva em conta as nossas misérias, mas a nossa atitude de estar na tua presença. Por isso, Senhor, prostrado aos teus pés, como vai dizer no Salmo, exultai, exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante o seu santo nome. E eu me prostro, Senhor, na tua presença. Eu reconheço a minha iniquidade, eu reconheço a minha fraqueza, mas acima de tudo, eu reconheço a tua santidade, porque santo é o Senhor nosso Deus. Santo é o Deus que nos toca, santo é o Deus que nos vê, santo é o Deus que cuida de nós, santo é o Deus que está à frente desse estudo, santo é o Senhor que está no meio de nós para nos ajudar, para nos libertar, para nos salvar. Tu és santo, Senhor. Amém. Louvado seja o teu santo nome. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Santo é o Senhor, nosso Deus. Amém. É muito simples. Pegou o Salmo, vai ler o Salmo, pega as passagens, as palavras que te chamam a atenção naquele Salmo e vai rezar com ela. Deixar que isso entre no seu coração. Ricardo, mas eu não tenho facilidade de achar a palavra de Deus, eu não tenho facilidade de buscar o Salmo, essas coisas. Hoje, o lugar mais rápido de você encontrar, internet. Todo mundo tem um celularzinho, né? Por exemplo, agora, para que eu pudesse ler o Salmo e a liturgia de hoje, eu utilizei do meu computador, por isso que eu afastei aqui um pouquinho o celular, justamente para que eu pudesse ler e fazer minha oração com o Salmo. Mas como é que a gente faz esse diário espiritual? Como é que a gente faz esse estudo, Ricardo? Me ensina como é que eu faço. Isso é muito simples. Você vai pegar uma caneta, papelzinho, estou aqui utilizando uma agenda, e diante dessa realidade, você vai pegar canetas de várias cores. Eu estou utilizando aqui as canetas de Sara, porque a minha caneta de 4 cores, só Deus sabe onde está, né? Na casa com 3 crianças, as coisas somem assim do nada, e para a gente encontrar dá trabalho. Aí, para não deixar a live sem fazer o estudo na prática, então eu utilizei aqui das canetas de Sara. Por que a necessidade de ter mais de uma caneta de várias cores? Por que isso? Justamente porque dentro do estudo a gente vai utilizar algumas canetas para que a gente possa destacar na palavra ali, na Bíblia mesmo, aquilo que a gente vai encontrar de promessa de Deus, ordem de Deus, princípios eternos, e a partir dali
a gente vai entender melhor. Estou buscando aqui na minha apostilazinha. Como é que a gente faz na prática? A gente vai pegar a caneta, no início da folha a gente vai colocar a data, que a gente faz o estudo bíblico diário, por isso diário espiritual, e a gente vai colocar na prática ali o dia. Hoje é que dia? Hoje é quarta-feira, então a gente coloca quarta-feira. Quanto do mês? Hoje é 14 de junho de 2023. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o trecho desse dia e vou meditar nesse trecho. Depois que eu ler esse trecho, eu vou marcar tudo o que eu achar importante. Eu vou grifar, vou sublinhar abaixo daquilo que eu acho importante. E depois a gente vai procurar algumas coisas aqui. Por exemplo, o que são promessas de Deus para mim, o que é a ordem de Deus para mim e o que são os princípios eternos. Eu vou explicar cada coisinha detalhada aqui para que você possa entender. Agora vai começar o estudo na prática, o método que eu faço, a forma que eu faço o meu estudo bíblico. Pega um papel, pega uma caneta, pega a tua Bíblia e aqui vai estar, você vai fazer justamente o que eu falei. Lá no início, como cabeçalho mesmo, você vai colocar a data, o dia, a data e coloque também o trecho da palavra que você vai estudar no dia de hoje. Como a gente vai estar fazendo o evangelho do dia, o evangelho de hoje está em Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 19, você vai colocar lá em cima, depois da data, o trecho da palavra. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 19. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 19. Colocou ali? E por que é importante colocar essas coisas? Por que é importante colocar a data? Por que é importante colocar a passagem? Por que é importante colocar? O nosso cérebro, ele é feito para esquecer das coisas. Por quê? Tem um filtro no nosso cérebro que ele está sempre em busca de conhecimento, ele está sempre querendo aprender. E as memórias de curto prazo ali, ela fica por um determinado momento e depois, naturalmente, ela vai ser esquecida, justamente porque já imaginou se a gente for, tudo que a gente for ver, ouvir, escutar, a gente deixar tudo ali no cérebro vai explodir, vai enlouquecer de tanta informação, uma obesidade de informação, tanta coisa, principalmente hoje na era da internet, que você vê uma história aqui, vê um vídeo no YouTube, vai assistir Netflix, tem um jogo, tem isso, tem aquilo outro, tem menino, tem... Então, o cérebro da gente tem um filtro natural que ele vai gravar uma determinada parte ali, vai ficar naquela memória de curto prazo e depois ele vai esquecer. E quando a gente começa a escrever, quando a gente começa a sublinhar, é uma forma de hackear o nosso cérebro, para que o cérebro entenda e a gente jogue esse conhecimento que a gente está lançando hoje, lançando nesse momento, para a memória de longo prazo, para que quando a gente necessitar dessa memória, a gente saiba encontrar aquela informação. Por isso, é uma das formas que você vai estar dizendo para o seu cérebro que aquilo é importante e vai pedir para que seu cérebro fique focado naquele momento e você não perca nada daquilo que foi informado. Ele vai estar atento àquilo ali
e para que isso fique carimbado, inserido, que é importante para você, aí você vai hackeando, fazendo isso, escrevendo, sublinhando aquilo que é importante, para que lá na frente você lembre daquela informação que foi passada. Até aí, tranquilo? Vai dizendo aí, pessoal. Vendo o pessoal aqui acenando, vou acenar também junto. Bem-vindos que estão entrando agora. Tranquilo até aí? Ficou alguma dúvida até esse primeiro momento? Vai me falando aí, pessoal, porque tem um delay também, né? A gente fica esperando. Até aí, tranquilo? Perfeito. Perfeito. Então, como eu falei, você vai pegar a sua Bíblia. Eu peguei uma Bíblia que eu não risquei tanto, que é a Bíblia de Jerusalém. E você vai utilizar a sua caneta e vai ler e sublinhar aquilo que é importante para vocês. Vamos lá. Versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes o pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que se passem o céu e a terra, não será omitida nem um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Diante dessa realidade, você vai olhar aquilo que para você é importante. O que é importante? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-la, mas dar-lhe o pleno cumprimento. Isso é importante? É interessante para você? Para mim é. Então eu vou sublinhar. Vou sublinhar aqui. Se tiver uma reguinha melhor. Não vim, mas dá o pleno cumprimento. E ainda diz: porque em verdade vos digo que até que se passem o céu e a terra, não será omitido nem um só i ou uma só vírgula da lei, sem que tudo isso seja realizado. Aquele, portanto, que violar uns desses menores mandamentos e ensinar os homens a ensinar, E ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar, os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Beleza. Sublinhei aquilo que é importante para mim, que eu achei importante no texto. Agora eu vou procurar as promessas de Deus. Aí você escreve aqui promessas. E ali vai buscar dentro da palavra o que são promessas. Nesse texto, você vai procurar o que é uma promessa de Deus para você. Como é que eu sei que é uma promessa, Ricardo? A frase, ela vai estar sempre no futuro, né? É uma promessa, é uma coisa que vai acontecer, é uma promessa, é algo que vai ser
realizado. Por exemplo, aqui, aquele, porém, que praticar e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Será chamado, ou seja, está no futuro. Então, se eu praticar e ensinar a lei, ensinar a palavra, há uma promessa de Deus para mim que eu vou ser chamado grande no reino dos céus. E também aqui, aquele, portanto, que violar um desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Então há uma promessa, será chamado, é a mesma coisa dizer, se chamará, vai acontecer tal coisa. Então é uma promessa. Onde é que está essa promessa? A promessa está ali no versículo 19. Aí você pega e escreve a promessa. Qual é a promessa? A promessa primeira que eu achei foi essa aqui. Aquele portanto que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens, as pessoas, a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. É uma promessa que Deus está dizendo: se eu praticar e ensinar, eu vou ser grande. Porém, se eu não praticar e ensinar os outros a fazerem errado, eu vou ser chamado menor do reino dos céus. E aqui é bem importante frisar que os mandamentos, agora fugindo um pouquinho da temática do estudo, e voltando para a questão da doutrina da igreja, quando a gente viola um mandamento da lei de Deus conscientemente, como aqui no caso, a gente está cometendo um pecado, e um pecado mortal, Se eu não me arrepender, se eu não confessar, se eu não buscar essa reconciliação com Deus, eu não vou para o céu. Apesar de aqui estar dizendo que será chamado menor no reino dos céus, não quer dizer que é garantia que mesmo fazendo errado eu vou subir para o céu, Deus, ele é incisivo. Somente os puros de coração verão a Deus, e o céu é somente para os violentos, que vai dizer lá em Mateus e em Lucas também, quando ele fala de João Batista, que o reino do Senhor, o reino de Deus, ele é abatido por meio da violência, ele é adquirido por meio da violência. Não a violência em si de ser violento, mas de violentar-se a si próprio, com as penitências, com a vivência da ascese, buscando uma intimidade com o Senhor, sem abandonar a sua cruz. Até aí tranquila a questão das promessas. O que é promessa é quando ela está ali no futuro. Ordem
Ordem é quando no texto existe um verbo que vai estar no imperativo. A gente vai ver que é uma ordem. Por exemplo, passando um pouquinho aqui, ali no versículo 21, né, desse mesmo capítulo, né, dizendo assim, por exemplo, não matarás. Esse não matarás é um mandamento, é uma ordem. A gente consegue entender que é uma ordem nesse momento. Só que como a gente não vai estar fazendo esse trecho aí, eu só vou usar esse versículo aqui como um exemplo para que você possa entender onde é que se encontra essa questão da ordem. É quando ele está sempre ali no imperativo, está ordenando alguma coisa, está mandando a gente fazer alguma coisa. Por exemplo, nesse trecho que a gente acabou de ler, por exemplo, que vai dizer assim: aquele, portanto, que violar um desses mandamentos, se no lugar dissesse assim, é importante que você viva os mandamentos, viva os mandamentos e ensine para ser chamado no reino dos céus. Há uma ordem ali: viva, faça. E há uma promessa também para ser chamado grande no reino dos céus. A ordem, ela vai estar sempre ali no imperativo, mandando a gente fazer alguma coisa. Qual outra coisa que eu vou procurar aqui? Princípios eternos. Vixe, o que é isso? Princípios eternos, eu costumo dizer que é uma palavra de rei. A palavra de rei vai e não volta. É aquilo, pronto e acabou-se. Não tem como mudar, não tem como criar uma emenda, né, de lei. Não tem como eu contra-argumentar, né? E até brinco muitas vezes dizendo assim que as pessoas precisam entender que a vivência na igreja, a vivência em Deus, não é uma vivência numa república. Na república, a gente pode fazer o impeachment do presidente, né? A gente pode fazer uma manifestação ali, o presidente não está governando de acordo aquilo que ele prometeu, ou está cometendo algumas coisas erradas ali. Eu como povo, como membro desse povo ali, eu posso pedir o impeachment, né? Daí vem, né, aquela questão dos caras lá, dos deputados, senadores, etc. e tal, para pedir o impeachment e substituir o presidente, né? Passa a ser o seu vice, enfim. E assim acontece. No reino, na igreja, não. Eu não posso ir de contra aquilo que o rei fala. Eu preciso fazer aquilo que é determinado pelo rei. Eu não posso revogar, eu não posso contra-argumentar com aquilo que é reino. O reino é aquilo e acabou-se. Palavra de rei vai e não volta. Nos princípios eternos também é a mesma coisa. São decretos, são como é que eu posso dizer? São ordens ou são mandamentos que eu não posso mudar nem que eu queira. Não tem meio termo. É isso, pronto e acabou. Não tem reforma, não tem uma emenda ali da lei. Inciso, não sei o que, não. É aquilo e acabou. É do jeito que está escrito, é aquilo que eu devo viver. E aqui também nesse versículo 19, ou melhor, no versículo 18, aqui vai dizer: porque em verdade eu vos digo, ou seja, é uma verdade do reino. Esse em verdade eu vos digo já mostra para a gente que é uma coisa que não vai mudar, é a verdade é única, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus, né? Ele vai dizer: porque em verdade vos digo, até que se passe o céu e a terra, não será omitido
nem um só i, uma vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Como é que eu faço para diferenciar a promessa da ordem do princípio eterno? A questão da mudança das cores. Por que é importante a gente colocar cores diferentes? Justamente para que a gente possa hackear o nosso cérebro ali, para mostrar para o cérebro que isso aqui é uma promessa, isso aqui é uma ordem, isso aqui é um princípio eterno, de acordo com as cores. E é importante você manter essa ordem das cores no seu estudo bíblico, justamente para que quando você faça a leitura novamente desse trecho, você perceba que ali vai ter uma promessa que é na cor tal, uma ordem que é na cor tal, um princípio eterno que é na cor tal. Geralmente eu utilizo aquela caneta Bic de 4 cores, porque eu uso da seguinte forma: o verde da caneta eu sublinho aquilo que eu acho importante para mim, aquilo que me chamou a atenção, aquilo que é uma mensagem de Deus para mim naquele dia. Então eu vou ali e sublinho ela de verde. Quando eu encontro uma promessa, aí eu sublinho na cor azul. Toda vez que eu ler esse trecho e eu vou ver ali que tem a cor azul, eu vou perceber que tem uma promessa de Deus para mim naquele dia. As ordens eu costumo colocar na cor preta. Tudo que tiver em preto na minha Bíblia é ordem de Deus. Então tudo que for ordem eu vou ler ali. E vermelho, no caso aqui eu vou usar a cor rosa. Tudo que for princípio eterno, que for essa verdade, que for tipo um dogma, vamos dizer assim, né? Que não pode mudar. É palavra de Deus, ela não volta, não tem argumento, é isso e acabou. E aqui está dizendo: porque em verdade eu vos digo, até que se passe o céu e a terra, não será omitida nem um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Por mais que se tenha a ideia de que também é uma promessa de Deus ali, ela também é um princípio eterno. Esse princípio eterno, ele é um princípio que ele não volta, porque nada do que é dito na palavra de Deus, nada que é colocado como lei na palavra de Deus, ela vai voltar sem ter produzido o seu efeito. Nada dessa lei aqui, porque em verdade eu vos digo, até que se passe o céu e a terra, não será omitido. Nada vai ser omitido, nem um i, nem uma vírgula. Não vai ter meio termo, é isso e acabou da lei, sem que tudo seja realizado. Tudo que está escrito vai ser cumprido. Então isso é um princípio eterno. E aqui no versículo 19, como a gente fez, é uma promessa, a gente vai colocar também na cor azul. Tudo na minha Bíblia de azul é promessa. Mas essa promessa pode ser também um princípio eterno? Vamos ver. Aquele, portanto, que violar um só dos menores mandamentos e ensinar os homens a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Isso tem alguma coisa que pode mudar isso aqui? Pode acontecer uma mudança nisso aqui, nessa lei? Nisso que está escrito? Não, é isso, pronto e acabou. Então, eu pego e coloco também, geralmente para não grifar de novo, eu coloco ao lado PE, princípio eterno, para que eu entenda que naquela promessa também tem um princípio eterno. Até aí tranquilo? Beleza. Eu encontrei os princípios eternos e não encontrei nenhuma ordem, né? Não encontrei nenhuma ordem, mas a gente vai, deixa eu ver aqui, a gente vai fazer a parte mais importante do nosso diário espiritual. Qual é a parte mais importante? A gente vai pegar
e vai entender, diante dessa realidade, qual é a mensagem de Deus para mim. Aí você vai escrever a mensagem de Deus para mim hoje. Não pensei que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogá-lo, mas para dar o pleno cumprimento. Então a mensagem que Deus traz para mim é que a vinda de Jesus a esse mundo não foi para mudar a lei, mas para dar o pleno cumprimento dela. O que mais que Deus falou comigo? Que eu não posso violar esses mandamentos. Não posso violar esses mandamentos. Porque nada da lei será omitido. Até as pequenas coisas, vai anotando aí no seu caderno, serão levadas em conta. E isso é muito importante, porque quando a gente entende que até as menores coisas vão ser levadas em conta, isso faz com que a gente reflita como deve ser o nosso proceder. Nada vai ser omitido, tudo vai ser levado em conta. Então aqui eu peguei desse trecho que eu li o que é a mensagem de Deus para mim. A outra parte, como colocar em prática? É a pergunta também que você vai colocar. Como colocar em prática essa verdade? Ora, se Jesus veio para dar o pleno cumprimento e que eu não posso violar esse mandamento, vou tomar cuidado. Como colocar em prática? Vou tomar cuidado em tudo o que eu farei. Tudo que eu farei. Para não omitir nada dos mandamentos. E aí eu coloco também em que preciso mudar. O que eu preciso mudar em mim para que eu possa colocar isso em prática? Então eu preciso prestar mais atenção nas coisas que eu estou fazendo. Deus vê tudo. Depois que eu coloco aquilo que eu preciso mudar, eu preciso perceber também onde é que eu tenho crescido. Eu tenho crescido. Depois dessa vivência ali, eu percebi que eu tenho segurado mais a língua, estou agindo com mais paciência. Estou agindo com mais paciência. Por que é importante fazer isso todos os dias?
porque ao longo do... Deixa eu colocar aqui mais para a próxima. Ao longo dos meus anos de caminhada, eu fui morar numa comunidade religiosa, como a maioria de vocês sabe, uma comunidade chamada Obra de Maria. E lá a gente tinha uma regra de vida, tem uma regra de vida, né? E dentro dos princípios dessa regra de vida, tem a questão da confissão mensal. Então a gente, além de ter comunhão diária, adoração diária, a gente tem a confissão mensal e a direção espiritual mensal, que é coisa diferente. Uma coisa é a direção, outra coisa é a confissão, mas isso é papo para outro vídeo. Então, como você está fazendo esse estudo diário e você precisa se preparar, fazer um bom exame de consciência para que você possa se confessar bem, então aqui, como colocar na prática o que é a mensagem de Deus para mim, é onde você vai começar a perceber em que você está precisando mudar, e é pauta de confissão. Você vai e confessa que precisa mudar isso, né, que precisa fazer tal coisa. E onde eu tenho crescido é justamente que, como você vai fazer uma direção espiritual, você vai também dizer aquilo que você tem crescido espiritualmente ao longo desses estudos bíblicos, ao longo da sua vivência de oração, das suas práticas de oração. E ali o diretor vai te orientar da melhor maneira possível para que você possa crescer em espiritualidade e intimidade com Deus. Eu costumo dizer que o meu método Bíblia, a Palavra de Deus e minha espada, mais do que um estudo bíblico, é um estilo de vida, porque a partir do momento que você começa a querer colocar em prática aquilo que está estudando, você passa a viver diferente, você passa a crescer em santidade, você passa a se conformar com a Palavra de Deus. Então, é importante você fazer essas coisas assim, para que você possa entender qual é a vontade de Deus a seu respeito. Depois que você faz tudo isso que eu mostrei, eu peguei um trecho pequeno, você vai ver ali qual foi a mensagem de Deus para você, como colocar em prática e onde você tem crescido, e você vai finalizar o seu estudo em oração. Porque a Bíblia não é um livro histórico, é palavra de Deus. E eu não posso ler a Bíblia de todo jeito. A Bíblia ela precisa ser lida em espírito de oração. A gente precisa rezar, a gente precisa se preparar para rezar com a palavra, porque Deus nos fala através dela. E a partir do momento que você faz essa experiência com o Senhor, depois que você finalizou o seu momento, você vai fechar os seus olhos e, diante daquilo que o Senhor falou para você, você vai fazer a sua oração e pedir ao Senhor a graça, porque Ele vai dizer que não sabemos como orar, não sabemos como pedir, mas o Espírito intercede por nós. Ele vem em socorro das nossas fraquezas, Senhor. E diante dessa verdade, e que o Senhor veio para dar o pleno cumprimento da lei, e que o Senhor quer que eu viva esses mandamentos e ensine outras pessoas a viver esses mandamentos, que nada na minha vida seja omitido, e como tem colocado aqui, que eu preciso tomar cuidado para não omitir nada dos teus mandamentos, e que eu preciso mudar em dar mais atenção. Eu te peço agora, Espírito Santo, que o Senhor venha em socorro dessa minha necessidade de colocar em prática essa vivência, porque o Senhor sabe, Senhor, que às vezes a gente toma uma atitude, a gente sai de um evento, sai de um retiro e está naquela euforia, mas com o passar do tempo a gente começa a tropeçar, começa a esfalecer no caminho, começa a cair. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor derrame sobre mim, sobre cada um de nós, o dom da fortaleza, para que a gente possa permanecer fiel, Senhor, a esse propósito de vida nova, a tomar cuidado em não omitir a Tua palavra, a tomar cuidado, Senhor, a ensinar as outras pessoas a viver os mandamentos. Nós, como pais, né, que precisamos ensinar os nossos filhos a viver a Tua palavra, eu te peço, dá-nos, Senhor, a graça de bem viver esse momento.
Dá-nos a graça de educar os nossos filhos para o céu, para que nossos filhos não se percam, porque nada da Tua palavra vai ser omitido. O Senhor disse que tem uma promessa para aqueles que ensinarem, para aqueles que viverem esses mandamentos, colocarem em prática, que será chamado grande no reino dos céus. Senhor, independente do tamanho que eu vou ser no reino dos céus, eu quero ir para o céu, porque lá é o Teu lugar, lá é onde o Senhor se encontra, e eu quero estar diante de Ti, Senhor. Eu te peço, me dá a graça, me dá a força, me dá a bênção, Senhor, para que eu possa viver na prática aquilo que eu acabei de aprender, aquilo que foi mensagem Tua para mim, Senhor. E que eu não possa, Senhor, me desviar desses ensinamentos, porque a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por isso, Senhor, me guia na Tua palavra, me guia na Tua vontade e não permita, Senhor, que eu deixe o inimigo, como vai dizer na parábola do semeador, roubar a semente da Tua palavra na minha vida, mas que pelo contrário, essa semente possa dar frutos na minha vida e que eu possa colher ali 30, 60 e até 100 por um. Abençoa-me, Senhor, pelas mãos de Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, passa na frente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então é assim que eu faço o meu estudo. Claro que aqui foi só uma pincelada, né? Não dá para fazer numa live aqui, como eu faço basicamente todos os dias, mas é só para a gente entender um pouquinho como dá para fazer, como é que isso é importante para a gente colocar em prática. Beleza, meu povo? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu vou deixar ele salvo por um dia, para que você que não pôde participar desse momento, fazer depois. Vai ficar por um dia. Amanhã, que horas são agora? 9h10, eu tiro essa live do meu feed, certo? Então vou deixar ela por esse período de 24 horas para que você possa fazer essa experiência, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Compartilhe, deixe o seu comentário, dê a sua sugestão, que eu vou estar aqui para ler todas elas e também responder a você, tá certo? Deus abençoe, tudo de bom para vocês e até outro dia, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.